Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste terceiro domingo de outubro de 2024, dia 20 de outubro de 2024. Nós temos visto nos domingos anteriores a Epístola aos Hebreus e fazendo uma recapitulação do que falamos no domingo passado, o Senhor Jesus afirma que onde estiver o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Havíamos visto no domingo passado também a advertência lá em Provérbios, Provérbios 4:23, onde a palavra nos diz para não falhar nisso aqui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que teria a ver isto aqui com a epístola de hoje, Hebreus capítulo 4, onde neste capítulo da sua epístola aos Hebreus, o apóstolo nos adverte de novo, já o fez no capítulo anterior, no capítulo 3, mas aqui também de novo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então há uma advertência, e ele continua com a insistência de que a pregação das boas novas, não é que ela falhe, mas quem falha é quem escuta. Por quê? Porque a palavra da pregação, como ele se refere aos antigos hebreus, quando estavam lá na terra prometida, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, essa é uma advertência ainda para nós. De nada adianta passar o tempo ouvindo, participando, escutando coisas acerca da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, e a nossa mente, nosso coração está desligado disso. Tem que estar, como está escrito aqui, misturada com a fé. A fé é a mão que se apossa. É assim que ensina na teologia, nos seminários. O que é a fé? É a mão que agarra, se apega às coisas de Deus. Então, isso é importantíssimo. Aqui nesta epístola, no capítulo 4, nós podemos ver que o primeiro obstáculo, então, é essa descrença, essa falta de fé. E há algo interessante aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Hebreus, porque nós, os que temos crido, o apóstolo está se referindo aos cristãos nascidos de novo. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, aí nós temos que ter uma clara distinção. Porque aos hebreus que entraram na terra prometida, foi dito ainda que estavam entrando na terra prometida, mas havia ainda um repouso. E este é o repouso daquele que nasceu de novo, depois de escutar as palavras do Evangelho, depois de ter crido em Cristo, aí sim, realmente entra no repouso. E aí, temos que lembrar do que o apóstolo João escreve na sua carta. Irmãos,
Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou que havemos de ser. Nessa terra já somos filhos de Deus. O cristão é alguém nascido de novo, né? Foi tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor, através da adoção. Ele é um filho de Deus adotivo, né? Mas ainda há algo, o que é a transformação final, né? Essa é a bendita esperança. Um dia, todos nós, os que estivermos vivos, disse o apóstolo, todavia não precederemos os que dormem em Cristo, porque os que dormem em Cristo, eles serão transformados primeiro, ressuscitados e transformados. Logo em seguida, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a palavra de Deus. E essa é a chamada bendita esperança. E aí onde entra a questão, a grande questão. Isso vai acontecer antes da tribulação? Só que a questão da tribulação, nós devemos ter em consideração algo importantíssimo que a palavra nos coloca. É tribulação para o mundo pecador, mas a palavra a chama especificamente de as angústias de Jacó. Em nenhuma passagem da Bíblia está as angústias da igreja. Não está. Então, por mais que nós nos separemos com debates teológicos do pastor reverendo fulanão de tal, que afirma com todas essas palavras que onde já se viu, os cristãos da igreja primitiva sofreram, e você, no século XXI, acha que não vai sofrer. E aí afirmam que a igreja vai passar pela tribulação. Mas onde está? Onde está na Bíblia? A Bíblia não chama as angústias da igreja. Não chama em nenhum momento. A Bíblia descreve claramente que será um tempo de angústia para o mundo, terrível, e também descreve que será um tempo de chamada angústia de Jacó. Pastor, então é as angústias de Israel, esse Israel que agora está em guerra, está se pegando com Irã e com o Líbano, e o Egito, e a Arábia, e a Rússia, e não sei o quê. Não. Porque nenhum desses, modernamente conhecidos por todos como israelenses, nenhum deles pode provar que ele é descendente de escravos. Nenhum. E em Israel, o verdadeiro Israel, descendente de Jacó, se cumpriu plenamente, 100% o que está em Deuteronômio capítulo 28. Sereis levados aos 4 cantos do mundo como escravos, e chegando lá, tentarão vender vocês e não haverá quem compre. Qual desses atuais israelenses pode alegar que seus antepassados foram, coitados, vendidos como escravos? Nenhum deles. Mas se encontramos lá em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, onde a palavra de Deus afirma claramente que esses são aqueles que se dizem judeus e não são, mentem,
Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Com todas as palavras. Mas em todos os lugares, em todos os grupos religiosos, isso é passado por alto. A Bíblia é passada por alto. Deuteronômio 28 é passado por alto. Apocalipse 2:9, 3:9 é passado por alto. Ninguém fala disso. O verdadeiro Israel um dia vai ser despertado pelo próprio Senhor. Eles estão espalhados entre as nações, adorando o pau e a pedra. Isso está escrito na palavra. E um dia o Senhor enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos. E esses escolhidos não está se referindo à igreja. Está se referindo aos descendentes de Jacó, dos quais o Senhor um dia voltará a ter compaixão e misericórdia. Voltando para esta questão aqui de Hebreus, então, nós, o apóstolo diz, os que temos crido, já entramos no repouso. Isso se refere à igreja. Nós já temos paz, paz com o Senhor. Já fomos reconciliados. Isso nos leva a lembrar o que está escrito em Romanos 5:9. No 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembrando mais outro ensinamento de Paulo, sendo nós ainda sambujeiro bravo, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, entregou a sua vida pela igreja. É o que a Bíblia ensina claramente. E aí entra o versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. E aqui, algo que nós já estudamos, a palavra ira é uma só em português, mas no grego são mais palavras. E essa ira aqui se refere àquela ira destrutiva. Vamos chamar aquela ira apocalíptica. Em Apocalipse, a palavra ira é toda destrutiva, é para destruir. A ira de Deus, as taças da ira de Deus, é para destruir. A palavrinha orgue, que é diferente da ira que um pai sente quando vê que seu filho, sua filha não obedece. Não é ira orgue, não é ira destrutiva, é a ira timos, diferente. Então, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da orgue, da ira de Apocalipse. Portanto, o reverendo fulanão, que afirma que a igreja vai passar, afirma isso porque ele quer, não porque tem base nas Escrituras. Nós estamos esperando, essa é a gloriosa, bendita esperança. Em qualquer momento vai acontecer. Quando? Não sabemos, em qualquer momento vai acontecer. Por isso o apelo até do próprio Senhor Jesus, através das 10 virgens, da parábola das 10 virgens. 5 que eram prudentes e 5 que eram nécias. As nécias nem se preocuparam. E somente as prudentes entraram. Todas essas coisas nós devemos ter como uma luz para o nosso caminho, uma luz para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Voltando aqui para Hebreus, o Senhor Jesus ainda nos ensina através do apóstolo,
que há um obstáculo, e esse obstáculo é a descrença, né? E observem aí nas suas Bíblias, em Hebreus capítulo 4, observem como está quase uma ao lado da outra, uma repetição, essa aqui. Tá? Essa repetição aí, onde no versículo 7, repete o que escreveu no versículo 15 do capítulo 3. Percebe? É a mesma. E por que essa repetição? Aí nós lembramos que está escrito na palavra de Deus, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão séria, importante, será ratificada. Percebem? Qual é a questão séria aqui? Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a advertência para todos nós. Não endureçam os seus corações. Não se deixem levar pelas coisas desse mundo, porque esse mundo passa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, diz o apóstolo João, 1 João 2,15, né? Não ameis o mundo. Na epístola de Paulo a Timóteo, na primeira epístola, 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, pois, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, não está escrito porque ter dinheiro, não. O amor ao dinheiro, pode ser um pobre, mas ele ama o dinheiro. Não tem um tostão furado no bolso, mas ele ama o dinheiro. Aqui está isso. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos de muitas dores. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o que há no mundo passa, vai passar, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os apóstolos, nós temos lido aqui em Marcos capítulo 10, quando o Senhor Jesus fez aquele convite para aquele homem rico, Marcos capítulo 10, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, e vem, toma tua cruz e segue-me. Poderia ter sido alguém importante na igreja primitiva. Um convite direto do Senhor Jesus. E o que esse homem fez? Ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Entre seguir Jesus e as minhas propriedades, ele deu meia volta e foi para as suas propriedades. E aí, a leitura que temos feito em Eclesiastes capítulo 5. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Versículo 10, Eclesiastes 5:10. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é a vaidade. E aí o escritor do Eclesiastes, ele vai colocando de que
tal como cantamos no hino há pouco. Nu viemos a este mundo, nos viemos a este mundo e nos partiremos. Nada trouxemos, nada levaremos. Mas aquele homem que recebeu o convite direto do Senhor, ele recusou o convite e ficou com as suas propriedades. Será que ele viveu para sempre desfrutando das suas propriedades, das suas riquezas? Não. Certamente ele envelheceu, muito provavelmente ele adoeceu, com absoluta certeza chegou o momento da sua morte e todas as suas propriedades adiantou alguma coisa? Então Jesus, versículo 24 de Marcos 10, olhando em redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí, versículo 24, e os discípulos se admiraram destas palavras. Os discípulos ficaram estupefatos. Em gauchês, caiu os buteados discípulos. Por quê? Porque eles tinham certeza da crença judaica. Qual era a crença judaica? A crença dos judeus é a crença do karma. Nós já temos falado disso. Essa é uma crença oriental. Se você faz alguma coisa, você vai pagar. Nessa vida ou na sua reencarnação. Se você faz alguma coisa ruim, não somente você vai pagar, mas a sua própria família vai pagar. Essa é a lei do karma. E os judeus tinham isso. O que aconteceu? Lembram quando lá em João capítulo 9, o Senhor encontra um cego de nascença. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus? Senhor, quem pecou? Espera, esse era um cego de nascença, tá? Quem pecou? Ele? Espera aí, se ele já nasceu, bebezinho, cego, bebezinho assim de 1 dia de vida, 2 dias de vida, ele já estava cego, ele nasceu cego. E ele cometeu um pecado para ele receber esse castigo tão duro de nascer cego? Mas só o pensamento, quem pecou? Foi ele que pecou para nascer cego? Portanto, eles tinham aí se sente um sotaque de reencarnação. Quem pecou? Foi ele que pecou? Ou foram os pais dele que pecaram e aí ele está pagando? Karma. E o Senhor Jesus disse, não, nada disso. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E o curou. E depois, a judiada inteira se levantou contra essa família, contra os pais deles, e depois contra ele, contra o cego, que já não era mais cego, que havia sido curado, agora via. E os expulsaram da sinagoga. Foram expulsos da sinagoga. Isso está lá em João, capítulo 9. Enfim, a crença generalizada entre os judeus era que havia esse tal de karma. Agora vamos para o lado positivo. Então, se alguém está no bem bom, é porque a sua poupança celestial é ótima.
eles tinham essa convicção. Se a pessoa está por cima da carne seca, como se fala, né, em gauchês, se a pessoa está por cima da carne seca, são as bênçãos de Deus. Os discípulos também tinham essa crença. Por isso que, quando o Senhor Jesus se refere àquele homem rico que deu a meia volta e foi embora, e o Senhor disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus, os discípulos se admiraram destas palavras, né? Os discípulos ficaram estupefatos. E em outro dos evangelhos diz: quem poderá se salvar? Se os ricos não se salvam, agora pronto. Porque eles tinham absoluta certeza que se o cara é rico, é porque Deus está abençoando. Eles tinham essa certeza, né? Eles faziam essa relação. E o Senhor Jesus quebra esse padrão e diz: não é nada disso. Não é nada disso. Né? E eles deveriam analisar, porque eles sabiam muito bem que o Senhor Jesus não tinha onde repousar a cabeça. E aí, então ele era um cara mais ruim? Né? Não. Acontece que a palavra de Deus nos mostra claramente que os valores do reino de Deus são totalmente divergentes aos valores do mundo. O mundo pensa essas coisas. Fulanão de tal, putz, olha, tem tudo do bom e do melhor, são as bênçãos de Deus. Deus abençoa ele. Não é isso. Não é isso. É o oposto. Hebreus nos mostra isso claramente lá no capítulo 11. Pessoas que andaram na pior, comendo as unhas, se vestindo com peles de animais, morando nos antros, nas cavernas. E a Bíblia diz: homens dos quais esse mundo não era digno. Então, os valores do reino de Deus são completamente opostos, divergentes, né, aos valores que nós encontramos nesse mundo, né? O que os homens valorizam? Os homens valorizam isto, aquilo e aquilo. Vamos ver em Lucas 16, 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Percebe? O que entre os homens é elevado, aquela coisa que deixa a todos de boca aberta, né? Olha aí, aquela coisa assim. Diante de Deus, isso aí é abominação. Né? Por quê? Porque o único que ofereceu coisas foi o próprio Satanás. Portanto, não estou afirmando que todos os ricos receberam as suas riquezas das mãos do próprio Satanás. Mas o Satanás, na frente do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não disse: vai mentiroso, porque isso não é assim. Não, Satanás afirmou: tudo isto, todas as riquezas do mundo, foram entregues na minha mão, e eu as dou a quem eu quiser. Eu te estou oferecendo, é só tu te ajoelhar diante de mim. Essa foi a tentação para o Senhor Jesus. Então,
A palavra afirma que as riquezas foram entregues. Ele usurpou as riquezas desse mundo, a criação foi entregue a Adão. E Adão recebeu uma passada de perna, como se fala. E Satanás usurpou. É por isso que ele governa esse mundo. Esse mundo já é maligno. Por isso que esse mundo já está condenado. Né? Por isso que o Senhor Jesus disse, das riquezas de origem injusta, façam amigos, usem essas posses para fazer amigos, para que quando essas vos faltem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Está se referindo ao próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ser amigo de Deus com as coisas das quais somos apenas mordomos. E aí eu pergunto, qual dos ricos desse mundo utilizam essas riquezas dessa maneira? Portanto, tudo aquilo que entre os homens é considerado elevado diante de Deus é abominável. E por que é abominável? Porque a origem é uma origem diabólica. O mais triste é que esse pensamento entrou nas igrejas chamadas cristãs. Como se chama isso? Se chama teologia da prosperidade. Deus não é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus? O que o cristão diria? Sim. E você não é um filho de Deus? Sim. Então, se seu pai é Rei dos Reis, você é um príncipe. Ou, sendo no caso de uma mulher, você é uma princesa. Já entrou. Já foi invadido na sua mente de um sofisma. Isso na filosofia, né? Na lógica, se chama sofisma. Parece que está certo, mas aí está o erro. É um pensamento satânico. Né? De onde está vindo isso? Sabe? Chamada teologia da prosperidade. A sua origem não é bíblica, a sua origem não é de Deus, a sua origem é diabólica. Porque esse mundo está entesourado para ser queimado pelo fogo, não está entesourado para que nós desfrutemos desse mundo. Do contrário, o apóstolo João não teria escrito na sua carta: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é ensinado nas igrejas? É ensinado que você é um filho de Deus, e se Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então você é um príncipe, e você tem que se apossar, você tem que almejar com todas as suas forças, né, as riquezas que estão aí ao seu redor. É isso que ensinam. Parece bíblico. Não é bíblico, é diabólico. O nosso padrão, como eu disse antes, os valores do reino de Deus são completamente opostos. Os valores do reino de Deus estão lá em Hebreus 11, os heróis da fé. Homens que andaram atribulados nesse mundo, não comiam os manjares, não habitaram nos palácios, mas a palavra diz, homens dos quais o mundo não era digno. Seguir ao Senhor Jesus exige sacrifício. Lá em Marcos, no capítulo 10, que havíamos visto,
Quando Pedro começa a dizer-lhe, versículo 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E o Senhor Jesus responde, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, 30, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, nesta vida, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, né? E no século futuro, esse tal de século futuro, a tradução correta seria tempo vindouro. Não diz século, 100 anos. Século é 100 anos. Mas não, está escrito no tempo vindouro. Ok? No tempo futuro, a vida eterna. Agora já somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. As recompensas com perseguições e no tempo vindouro a vida eterna. Os valores, lembremos, os valores do reino de Deus são completamente divergentes daquilo que os homens consideram elevado. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Muitas vezes, nós, como está escrito lá em Timóteo, que nós temos lido, né? A nós mesmos nos ferimos, como está escrito, nós colocamos em situações de angústia e de dor e pensamos, por que isso? Por que isso? Porque estamos andando pelos caminhos da sombra da morte. Salmo 23. E a grande pergunta aí no Salmo 23, quando está escrito, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, quem é esse que está, ainda que eu ande? Esse eu ande, refere-se a quem? Refere-se ao pastor ou refere-se à ovelha? Refere-se à ovelha. O que essa ovelha estava fazendo caminhando na sombra da morte? O pastor que la levou por lá? Ou ela que se enfiou por lá? Os homens se traspassam de angústias e dores, por quê? Porque não estão seguindo o pastor, estão seguindo, desculpando a expressão, a sua fuça. Estão querendo ir atrás dessas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Esse amor ao dinheiro. Os valores do reino de Deus são completamente divergentes a isso. Por isso o apelo da palavra de Deus, acima de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração. Onde está o teu tesouro? Teu tesouro está aqui em alguma coisa desse mundo? O teu tesouro é o próprio Senhor Jesus e seu reino. O que é a coisa que mais você anseia? O que mais ansiamos, o que mais desejamos, esse é o nosso tesouro. E se o que mais ansiamos e o que mais desejamos é estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, estamos bem. Esses são os passos verdejantes. Mas se o que mais anseia uma pessoa, o que mais essa pessoa deseja é alguma coisa que ela não tem ainda desse mundo, aí traspassa a si mesmo com todas as dores.
aí anda pelo vale da sombra da morte. E aí ela é a única responsável disso. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão disto. E essa advertência que é repetida aqui em Hebreus capítulo 4. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma e outra vez o Senhor nos adverte, uma e outra vez o Senhor faz um apelo para cada um de nós. Onde está o seu tesouro? Acima de todas as coisas que se devem guardar, guarde o seu coração. Que Deus nos dê compreensão disto. Amém.